Fala, gente, tudo bem? Doutora Ademir aqui. Eu estou voltando para o YouTube. Fui, estimulado por um colega, o Dr. Howard Ribeiro Júnior, um grande professor, um grande pesquisador brasileiro, a ativar meu YouTube de volta. Então, eu estou aqui por conta disso. Mas esse conteúdo também vai subir para a minha plataforma no Spotify. Então, a plataforma do Spotify, o podcast Outro Tricologista. Então, eu sempre abro o podcast O Tricologista dizendo algo mais ou menos assim: Olá, aqui é a doutora Ademir, esse é o podcast O Tricologista. Uma das temáticas que eu escolhi para abrir essa aula foi vinculada a um detalhe bastante importante que aconteceu, ou uma curiosidade muito grande que aconteceu comigo de ontem para hoje. Ontem eu dei uma aula sobre tendências em saúde capilar para o ano de 2025 e, no final das contas, eu assisti um trecho de uma aula hoje de manhã de uma pesquisadora do Reino Unido e eu tive a oportunidade de ver que praticamente 60% daquilo que ela falou sobre os avanços da ciência para esse ano estavam presentes na minha aula. Nós não discordamos, na verdade, eu acrescentei mais conteúdo na minha aula do que efetivamente ela tinha na aula dela. E quem assistiu essa aula sobre tendências deve ter visto efetivamente o quanto que o cenário capilar ele evolui, ele caminha e ele tende a ficar cada vez maior e melhor, mais eficiente em todos os sentidos, desde a parte de diagnóstico até o fim da cadeia, que é o tratamento, neste ano em especial. Olhando, fazendo uma análise dos artigos que foram publicados nos últimos 4, 5 anos e da evolução desses artigos nos últimos 4, 5 anos, a gente consegue ter uma previsibilidade disso tudo. Mas eu vou vou colocar aqui uma apresentação para compartilhar com vocês, baseada nessa questão que foi trazida pela doutora Gil Westgate, sobre a qual eu acabei de falar agora há pouco. E quero apresentar para vocês um pouquinho daquilo que ela mostrou na aula dela. Até porque isso daqui é algo que faz muito sentido. Quem acompanha o meu trabalho no Instagram, quem acompanha o podcast O Tricologista ou o portal otricologista.com, não tem BR, é otricologista.com, sabe que de alguma maneira eu já venho falando sobre algo parecido com isso há algum tempo. E eu resolvi colocar aqui de uma maneira mais ilustrada para que vocês possam ter um conhecimento melhor e mais aprofundado sobre como é a formação, né, o caminho de formação da doença capilar ou das doenças capilares. E foi muito interessante perceber algo na aula da doutora Gil Westgate, de quanto ela explora o fato de que a idade, a faixa etária e o estilo de vida, eles têm um papel muito importante na construção da saúde ou de uma predisposição à doença. Isso estava, não por acaso, presente na minha aula, com uma apresentação diferente, inclusive, mas estava presente na minha aula, e a presença disso na minha aula me fez ficar bastante feliz. Por quê? Porque me fez olhar para isso com muito cuidado antes de trazer para os alunos. E eu trago aqui para você, que não necessariamente é meu aluno, mas pode ser um paciente ou um futuro paciente, o quanto que a biografia de vida que nós todos temos, a história da nossa vida, seja ela a história da criação dos nossos pais, seja ela
as histórias dos nossos relacionamentos, dos nossos trabalhos, das nossas escolas e universidades, seja o que comemos, o conteúdo, o conhecimento ao qual nós tivemos acesso ao longo da nossa vida, a nossa atividade física, a nossa dinâmica de pensar, os nossos hábitos, os nossos vícios, os suplementos que tomamos, os medicamentos que nós precisamos tomar, tudo isso de alguma maneira interfere a nossa vida, interfere na nossa vida. Interfere na nossa vida de uma maneira muito importante, porque essas coisas acabam ativando ou inibindo determinados genes que vão levar à produção de determinados hormônios ou de citocinas, que são substâncias que as células produzem para se comunicar entre si, os hormônios também são assim, ou neuropeptídeos, principalmente quando a gente fala em sistema nervoso central, né? A leitura daquilo que nós vivemos pelo sistema nervoso central leva à liberação de alguns neuropeptídeos que vão gerar maior ou menor estímulo em alguns tecidos, assim como os hormônios, como eu falei, não deu espaço dentro dessa engrenagem para eu colocar citocinas, mas as citocinas estão bem representadas por exemplo, por essa estrutura molecular aqui, que poderia ser a estrutura molecular de uma substância, o próprio hormônio, querendo ou não, é uma substância de comunicação celular, né? Ele é liberado por uma glândula e ele chega ou até outra glândula, ou até um órgão-alvo e ele vai gerar um tipo de resposta. E, naturalmente, essas substâncias, as citocinas, os hormônios, os neuropeptídeos, que são, muitas vezes, o resultado de estímulos que a nossa história, o nosso dia a dia, gera no nosso organismo, eles podem ter uma interferência na nossa expressão gênica, naquilo que a gente chama de ligar ou desligar determinados genes do nosso DNA, e esses genes do nosso DNA podem, de alguma maneira, induzir a respostas as mais variadas possíveis. Porém, uma das respostas que pode acontecer é a modulação do nosso sistema imunológico, que pode induzir, entre outras coisas, uma melhora de uma resposta ao risco viral, ao risco bacteriano, ou ela pode induzir uma resposta de uma baixa imunidade, podendo nos tornar mais predispostos a vírus, a bactérias, a fungos. Ou então eu posso ter um cenário de desatenção do sistema imunológico às células cancerígenas, o que favorece o surgimento do câncer nos pacientes que estão com desatenção imunológica a eventuais células cancerígenas que venham a surgir no nosso corpo. Que fique claro, o nosso corpo tem essa capacidade de ter de ser um vigia de células que sofreram mutações e de eliminá-las inicialmente. Ou eu posso ter um sistema imune que ele gera uma questão voltada à inflamação, seja uma doença autoimune, seja uma atividade hiperimune. Quando eu falo de hiperimunidade, por exemplo, estou falando de uma reação exacerbada à presença, por exemplo, de algum alérgeno, que pode gerar, por exemplo, uma urticária ou um angioedema, que são os inchaços, ou uma anafilaxia. Então, esse sistema imune que passa a ter uma resposta diferente em virtude de tudo aquilo que veio antes dele, vai chegar nos órgãos e tecidos alvos e vai gerar uma manifestação específica. No caso da manifestação específica que nós estamos querendo falar aqui, nós estamos falando absolutamente das alopecias que têm características inflamatórias ou doenças de couro cabeludo, que são dermatoses inflamatórias. Então, quando nós olhamos para esse caminho da formação da doença, independente de eu estar falando que são os hormônios sexuais masculinos, são os hormônios tiroidianos, são os neuropeptídeos do estresse, como substância P, NGF, são
substâncias como, por exemplo, a histamina, que é liberada pelas células do sistema imunológico. Não estou citando essas moléculas em si, mas eu estou tentando, de uma maneira simples, simplificar para você, que é um seguidor aqui do meu canal do YouTube, que é um seguidor do O Tricologista no Spotify, como a doença se forma. E ao se formar, a doença está estabelecida e a partir daí a gente precisa tratar. Enquanto a gente tem condições de olhar para isso, e quanto mais precocemente a gente olha para essa questão daquilo que nós fazemos, daquilo que nós estamos expostos, das escolhas que nós fazemos e da forma como nós pensamos em idade mais precoce, mais prevenção de evolução para doenças nós temos. Mas se nós não temos esse cuidado e essa atenção, naturalmente que aquilo que é mais negativo pode ter uma influência maior em todo o desdobramento dessa engrenagem aqui, podendo induzir as patologias. Ah, mas é certo, de repente, quando eu descubro que eu estou com um problema, mexer nesse primeiro anel da engrenagem aqui, que é o anel de passar a ter uma história de vida com uma qualidade de vida melhor, com um estilo de vida melhor? Sim, isso de alguma maneira pode ajudar numa estabilização de todo esse processo aqui, inclusive da evolução da doença, ou pode levar, de repente, a um retardo da evolução da doença. Mas talvez quando se chega aqui, para a grande maioria das doenças, este é um estágio onde o tratamento e não a prevenção exclusivamente, a gente pode prevenir para não evoluir, mas o tratamento se faz necessário. Esse tratamento, uma vez necessário, ele passa a ter um papel fundamental para manter a saúde capilar dos nossos pacientes. Bem, de uma maneira simplificada, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena explanação sobre o caminho de formação da doença capilar. E se gostaram, curtam e compartilhem esse vídeo. Mais que isso, se inscrevam no meu canal do YouTube, se inscrevam no meu Spotify, né, no meu podcast no Spotify, sigam o meu podcast no Spotify, para que vocês possam ter acesso a este conteúdo e a outros conteúdos iguais, diferentes, melhores, e às vezes, quem sabe, até piores do que esse, mas com toda a boa intenção que eu quero trazer para vocês. Um grande abraço, aqui é o Dr. Ademir, este é o meu canal do YouTube e também o meu podcast, O Tricologista. Um abraço.